Pessoal, boa tarde. Agora, oficialmente, vamos começar o nosso webinar, tá? Um webinar aí da Flowsum e da Soteli, que a gente traz aí como tema hoje para a comunidade Salesforce do Brasil, otimizando DevOps em Salesforce. Tá? Então, a gente vai falar sobre, temos alguns speakers hoje que vão passar por esse assunto. Isso aí é uma iniciativa da Flowsum com a Soteli. Tá? A Soteli ela é parceira Flowsum e é também uma cliente da Flowsum. Tá? A Soteli tem mais de 12 anos no mercado trabalhando com Salesforce, é parceira Salesforce também. Nesses mais de 12 anos de atuação dentro desse mercado de Salesforce, já trabalhou aí com mais de 120 clientes, rodando mais de 200 projetos nesses clientes, não só no Brasil, como também em outros países, e vem fazendo um trabalho muito bacana junto da Flowsum. A Flowsum é uma empresa que ela é baseada nos Estados Unidos, na Califórnia. Foi criada em 2014. Hoje a Flowsum tem 4 soluções dentro da App Exchange. Ela tem uma solução de DevOps 100% nativa, que faz toda a otimização de pipeline, possibilitando aí fazer rollback, possibilitando você controlar e gerenciar todos os passos do flow de desenvolvimento dos times de Salesforce. Temos outra solução de migração de dados, que aí a gente já trabalhei com todos os dados para você conseguir fazer data masking, mudar os dados de um ambiente para outro de Salesforce. Nós temos a nossa solução de data backup e recovery também, que você consegue fazer backup de todos os dados aí para Azure ou para AWS. Você pode fazer e programar todos esses backups. E nós lançamos agora, nesse mês, acabamos de listar na App Exchange, uma solução de segurança chamada Trust Center, que essa solução ela vem aí totalmente focada em segurança, 100% nativa, Salesforce, que possibilita aí um monitoramento de orgs, vai te dar alerta se tiver algum tipo de violação das regras que você criar, você consegue fazer auditoria. Enfim, te dá aí um suporte muito grande com relação à segurança dentro dos seus ambientes Salesforce. Tá? Hoje, pessoal, vamos ter 4 speakers aqui. O primeiro deles vai ser o Gustavo. O Gustavo é diretor de soluções Latam na Flowsum. Né? Ele vai falar sobre os principais desafios enfrentados em Salesforce DevOps na América Latina. Nós vamos ter o Wesley Ferreira também, que é coordenador de TI da Soteli, vai falar sobre aprimorando a governança em Salesforce com processos de DevOps. Após o Wesley, vamos ter o Newton Calvin, falando para a gente sobre a importância de usar ferramentas Salesforce DevOps e as vantagens dessas soluções nativas para a segurança. E vamos ter, finalizando aí a nossa lista de speakers, o João Andrade, que é gerente de aplicações de TI, na FTO, falando sobre vai trazer alguns dados, alguns números de ganhos, apresentar ganhos aí depois que começou a trabalhar com a Soteli e com a Flowsum, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Queria convidar aí o Gustavo para... Gustavo, você já pode compartilhar a sua tela. E aí você tem aí, por favor, use aí o seu tempo, traga seu conhecimento e informação aí para os nossos participantes. Gustavo? Gustavo está no mudo. Gustavo já vai compartilhar a tela dele e começar a apresentação aí falando sobre os principais desafios enfrentados em Salesforce DevOps na América Latina.
Certíssimo. Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou diretor de soluções da América Latina na Flowson. Eu quero falar hoje um pouco aqui dos principais desafios que a gente encontra na parte de DevOps em Salesforce na América Latina. Então, a gente começou um projeto tem cerca de 18 meses, que é um projeto de expansão da Flowson para a América Latina. Então, ao longo desses 18 meses, a gente conversou com mais de 100 clientes, empresas e consultorias que trabalham com Salesforce. Isso foi mais de 200 horas de discovery call, mais de 200 horas coletando requisitos, entendendo os principais desafios, o que é que mais acontece em Latam e qual a diferença que a gente tem de Latam para os outros mercados. Então, pessoal, o que a gente encontra? Grande parte dos times tem um repositório em Git, mas por volta de metade não tem esse repositório atualizado. Eles não confiam no repositório como a fonte da verdade. E existe ainda um bom percentual dos times que não tem esse repositório nenhum, ou que eles têm está bem atrasado, que eles não confiam, não vai sempre, depois de produção, vai para repositório. Então, a gente tem um pouco menos da metade, são realmente quem tem um repositório em dia, atualizado, no Git. A boa parte do time, por volta de 70%, usa Jira, e mais uns 80% usam VS Code, IntelliJ, mas a gente ainda tem ali uns 20% que são declarativos e admins de Salesforce, que não tem conhecimento em código ou em Git. Aí, pessoal, o que é que a gente vê de principais desafios? O que é que a gente vê que normalmente acontece quando a gente conversa com um cliente ou com consultoria? O que é as principais dificuldades? Muita gente utilizando change set, então são muitos passos manuais e repetitivos, isso dá muita margem para erro. Componentes como perfil, permissão, CPQ, velocity, tem alguns componentes que são bem difíceis de serem migrados com o change set, então também acaba sendo feito modificações em produção de perfil. Se você tiver uma nova história que tem um perfil, alguma permissão de perfil, vira um problema mais na frente. Então isso aí também é uma reclamação bem comum. Parte de rollbacks, então quem usa change set, precisar de um rollback é uma dificuldade grande, e quem usa Git tem todas as etapas para ser feito um rollback, tanto a parte do Git snapshot, e não é tão fácil fazer um rollback. O que a gente vê também, dependendo do tamanho do time, tem muito caso de sandbox fora de sincronia. Então isso começa a virar um problema de sobrescrita de códigos. E também o sistema de versionamento. O que tem em produção, às vezes, não é o mesmo que tem em dev, que é o mesmo que tem em QA. Então, começa a ficar um versionamento, ficar um sistema complicado. Acho que por isso que acaba virando grande parte do pessoal, 50% tem um repositório desatualizado, porque tem um time grande, 10, 15, 20 devs, e não consegue ficar sempre atualizando após cada deploy que vai para a produção, não consegue pegar essas histórias e trazer de volta para o time de devs. E eu acho que um último que eu acho interessante falar também aqui acontece muito de alterações em produção, às vezes não autorizada, ou às vezes autorizada, mas não é comunicada de forma correta para o time, e alguém fez uma alteração manual em um perfil ou até em um layout em produção para algum hotfix. Essa alteração não foi jogada para trás para os devs, e quando vier uma nova história do dev que tem esse componente, quando chegar em produção vai ter uma sobrescrita e vai ter algum conflito não esperado. Aí, pessoal, eu quero explicar aqui um pouco da Flowson, como ela funciona. Certo? A Flowson, quando um cliente assina com a Flowson, a gente entrega uma Enterprise Org nova com o aplicativo da Flowson instalado nessa org. E vamos pensar nesse aplicativo como essa caixa rosa aqui. Então, como é que funcionaria quando alguém utiliza a Flowson para fazer o seu DevOps, o seu CI/CD? Como é que a Flowson vai ajudar nesse processo? O Dev continua trabalhando, seus devs continuam trabalhando na Sandbox, que ele sempre trabalhou, mas o que ele vai fazer é, ele vai conectar todas as suas Sandbox e seus ambientes de testes nessa org, nessa nova org que a gente vai entregar. A gente tem um centro de orquestração, onde você conectar todos os ambientes. E quando o Dev terminar de trabalhar na história dele, ele vai logar nessa nova org e criar uma branch. Aí uma branch na Flowson é diferente de uma branch
no Git. Parece mais com o pacote do change sets. Então, quando ele logar aqui, abrir uma branch, ele vai pegar esses componentes daquela história, vamos supor que tem uns 5 componentes, e copiar para dentro dessa branch. Então, ele vai fazer deploys parciais daí para frente. São só os componentes e não uma master copiada, mas os componentes que vêm em seguida. Então, só os componentes da história. No sprint, vamos supor que você tenha, vou dar um exemplo bem básico aqui, vamos supor que você tenha 3 histórias no final do sprint da semana. Chegou nesse final do sprint, você tem algumas opções de como trabalhar. Primeiro, você pode pegar uma branch única e jogar na frente no seu pipeline, mas às vezes está muito trabalho por release. Aqui a gente está falando de 3 branches. Se você tiver 15, 20 branches, serão 20 pacotes no seu pipeline. Você pode criar uma nuvem vazia e fazer um merge de todos esses em um pacote único. Então, esse único pacote você vai andando no seu pipeline. Algumas diferenças que a gente tem para o Git, para a release branch do Git, é que não importa a ordem que você vai jogar esses componentes para dentro do release branch, como ela não é uma cópia da master, basicamente serão os componentes que vão jogando aqui dentro e você vai ter um pacote de 50, 60, 70 componentes dentro da release branch. E quando você fizer um diff, seu próximo ambiente, ele vai sempre comparar só esses pacotes dentro da release branch com os mesmos componentes que estão no seu target. Então, ele vai fazer um diff apenas desses componentes que estão dentro da branch. Então, você não vai ter muito esse trabalho de manutenção de pipeline. Então, basicamente, a qualquer momento você pode atualizar um pipeline, você pode pegar essa release branch, ainda que não esteja em produção, mas esteja em stage, em UAT, você pode jogar essa release branch de volta para os devs para eles começarem o próximo sprint com o componente atualizado. E quando seguir em frente, você vai sempre conseguir atualizar os componentes à medida que eles vão andando no seu pipeline. Não tem muita questão de qual a sequência que ele vai para frente no pipeline ou que ele vai para trás. Faz um back promote. Faz integração com Jira, com Azure. Então, você pode linkar uma branch com o ticket do Jira, um ticket do Azure, e ele vai andando no seu pipeline, vai sendo refletido no seu Kanban. E também integração com os principais nomes Git. Então, se o cliente quiser continuar usando um repositório Git, cada branch, cada deploy que foi feito no Flowstone vai sendo refletido no seu repositório. Assim como integração com outros testes de regressão, como Provar, Selenium, Playwright. Então, isso aqui seria uma maneira, um overview geral de como a Flowstone vai ajudar no CI/CD. A branch vai sempre andando no seu pipeline, chegou em produção, repositório, e volta para os seus devs e começa o próximo sprint todo mundo atualizado com o último pacote da release branch que chegou lá na frente. E aí, pessoal, só não quero passar aqui muito tempo falando dos produtos da Flowstone. Acho que a gente está fazendo um overview geral de DevOps. Eu vou pedir para o Wesley agora pegar a tela. Obrigado, Gustavo. O Wesley agora vai compartilhar a tela dele. Pessoal, vocês que estão assistindo, fiquem à vontade, tá, para usar aí o campo Q&A de perguntas e respostas para colocarem perguntas, eventuais perguntas que vocês tiverem. Ao final das 4 apresentações, a gente abre aqui um pequeno espaço para responder algumas perguntas, e aí, quando vocês colocarem as perguntas, vocês direcionam para qual speaker vocês estão fazendo, de acordo com a apresentação que foi feita, tá bom? Olá, Wesley, com você. Boa tarde, pessoal. Já conseguem ver minha tela? Me ouvem bem? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Wesley Ferreira, trabalho aqui na Soteli, sou coordenador de TI hoje, fazendo aí uma migração para a parte mais comercial, mas hoje ainda atuando, né, como coordenador de TI. Recebi esse convite aí para falar um pouco de como a gente tem trabalhado, né, com governança e com DevOps dentro da Soteli para os nossos clientes. Então, o Bruno já fez aí as honras, né, de falar um pouco da gente também. Então, só para começar aqui, quem que é a Soteli, né? Nós somos parceiras aí da Salesforce e do Flowstone, então com mais de 180 certificações. A gente fez um trabalho muito legal aí quando fechou essa parceria com o Flowstone
de fechar as certificações também, né, de correr atrás dessas certificações. Então, a gente tem 25 certificações aí de Professional, 15 de Expert, então o pessoal está bem engajado aí, né, em ir atrás dessas certificações. Uma quantidade aí muito grande de horas de desenvolvimento, mais de 350 projetos, mais de 200 clientes, e a gente tem dado muito espaço aí nesse momento para realmente tratar da governança dentro dos clientes. A gente entende que é um momento, né, é um cenário aí onde a galera tem corrido muito atrás disso, e a Flosson, como parceira nossa, aí, tem nos ajudado a atender os clientes aí da melhor forma possível, tá? Então, vamos falar um pouco aqui do nosso tema, aprimorando a governança em Salesforce com processos de DevOps, tá? E aí, antes da gente entrar mesmo a fundo aí dos processos de DevOps, a gente precisa entender realmente o que é a governança, né? Então, falando um pouco de governança, é um conjunto de convenções a serem seguidas e executadas para garantir a eficiência e eficácia do projeto, né? Como principais atividades, nós temos aí identificar os stakeholders, definir papéis e responsabilidades, definir estrutura, definir o fluxo de trabalho. Quando a gente está falando ali de identificar os stakeholders, a gente fala isso de uma maneira geral, né? Não é só da nossa parte Soteli quem vai atender o cliente, mas sim também as pessoas que vão usar, que estão dentro desse processo do lado do cliente também. Então, essa definição de stakeholder ela é muito importante, porque ela já está ligada também a definições ali dos papéis e responsabilidades de cada integrante aí desses times, né? A gente fala também da parte de definir estrutura, já pensando aí na parte ferramental mesmo, né, desse processo. Então, a gente tem usado bastante, tem indicado muito a Flosson para os nossos clientes, e a Flosson, como eu falei, já tem nos ajudado bastante aí nas implementações, tanto da própria ferramenta quanto dos processos, né? E a definição de fluxo de trabalho. A definição de fluxo de trabalho, ela não envolve só o que se refere ao controle de ambiente ou relacionado aos deploys em si, né, dentro desses ambientes. Quando a gente fala de fluxo de trabalho, a gente fala do processo como um todo. Desde o começo, lá no refinamento das histórias, desde a aprovação, desde a escrita, até a parte do desenvolvimento em si, a parte de testes internos, né, que a gente faz, depois a parte de testes do próprio cliente, até chegar o momento realmente da implantação disso em produção, tá? Então, a definição desse fluxo de trabalho ela é muito importante diante de todas essas outras definições que precisam ter, né, com os stakeholders, com os papéis, as responsabilidades, com a estrutura, já tratando aí de ferramenta, e aí chegando nessa parte de fluxo de trabalho. Então, só para terminar esse slide, todas essas atividades, elas dão uma diretriz de como e quando agir em cada fase do ciclo de desenvolvimento e quem são as pessoas envolvidas diante desse processo aí, tá? Falamos um pouco aí de governança e aí a gente entra para entender o que é o DevOps, né? O que é o DevOps? O DevOps tem como objetivo aumentar a velocidade de entrega com base em metodologias ágeis, colaboração e automação. Como principais atividades, nós temos metrificar as atividades, identificar os gargalos no fluxo de trabalho, educar o time sobre cada etapa do fluxo de trabalho, automatizar para melhorar. E aí, falando um pouco aí de cada um desses tópicos, a gente começa ali com as métricas, né, dessas atividades, que são muito importantes nesse primeiro momento. A gente está falando aí de entender quantidade de deploys realizados, quantidade de deploys que deram erro, entre outras métricas que a gente pode ter aí. E aí, diante dessas métricas, a gente acaba identificando alguns gargalos, né? Não só relacionados à ferramenta, mas como o fluxo de trabalho como um todo. Então, a gente consegue identificar esses gargalos e consegue atuar em cima desses gargalos para realmente trabalhar na velocidade de entrega, que foi aquilo que eu citei ali em cima, tá? Educar o time sobre cada etapa do fluxo de trabalho. Isso é um trabalho muito importante e a gente tem feito muito isso dentro da Soteli, tá? Quanto mais a galera está entendendo como funciona esse fluxo de trabalho, não só a sua etapa, né, mas sim como o fluxo de trabalho como um todo, isso acaba facilitando muito no dia a dia e tem facilitado aí a vida, principalmente dos nossos release managers, né, que
que são as pessoas aí responsáveis pelas orgs dentro dos nossos clientes. E aí, o último tópico, a gente coloca ali o automatizar para melhorar. E aí eu quero só explicar isso, né? A gente pensa aí de uma maneira geral que muitas das coisas podem ser automatizadas, mas realmente todas essas coisas automatizadas, elas fazem sentido ser automatizadas, né? Então é importante a gente pensar o que realmente, quais processos a gente deve automatizar. E aí, como exemplo, né, a gente pode pensar, por exemplo, em testes automatizados. Isso talvez faça muito sentido aí dentro do nosso trabalho de desenvolvimento, né, e de entrega, mas pensando, por exemplo, em deploys automatizados, pegar alguns desenvolvimentos e jogar em outros ambientes de forma automática, talvez não seja tão legal de fazer, até pela maturidade dos times, né? Então, imagina que você esteja trabalhando ali com desenvolvedores com um pouco de experiência e precisa ter alguém validando esses desenvolvimentos. Quando a gente fala de automatizar isso, a gente perde essa validação. Então, talvez não faça tanto sentido. Então, um dos tópicos é a gente entender realmente quais processos a gente deve automatizar e que vão trazer ganho realmente, tanto para a gente quanto consultoria, quanto para o cliente, tá? Que está recebendo esse produto. Então, para finalizar aí, falando um pouco de DevOps, quando cada envolvido conhece o fluxo completo de trabalho, a colaboração com foco na entrega aumenta, trazendo resultados positivos em qualidade e tempo. E esse é o nosso objetivo sempre aí, né? Então, passando aqui o slide, a gente vai falar dos processos mesmo de DevOps. Quando falamos de adoção e implementação DevOps, além de cultura, temos processos para atingir os resultados esperados, como, por exemplo, sistema de controle de versão, integração, entrega e implementação contínua, testes automatizados, que foi o que eu citei aí no slide anterior, o backup, que relacionado aí a metadata e dados, indicadores de performance. Quando a gente fala, deixa eu só voltar, quando a gente fala aí de sistemas de controle de versão, a Flossum com certeza tem nos ajudado muito nesse sentido, né? Integração, entrega e implementação contínua, testes automatizados, nós conseguimos, inclusive, fazer algumas integrações com a Flossum com ferramentas especializadas em testes automatizados, backup, que é uma coisa que interessa muita gente, né? A gente também tem pensado muito nisso e trabalhado muito nisso com os nossos clientes. A gente participou de uma feira da Salesforce, né, na semana passada, e isso aqui ficou nítido que é uma preocupação nesse momento aí das empresas. Então, a gente tem oferecido aí o trabalho de pensar nesse processo também, né, e de como a gente trabalha com esses backups dentro dos nossos clientes, e os indicadores de performance. Relatórios, painéis, informações que realmente são relevantes aí, trazendo a quantidade de deploys, dia, mês, ano, os commits que foram feitos dentro da org ali. Então, tudo isso é pensado, né, quando a gente está tratando aí dos processos de DevOps, tá? Falamos aí dos processos, e aí é importante a gente entender quais as diferenças desses processos dentro dos clientes, quando a gente começa a implementar a governança e o DevOps aí, né? Então, vamos falar aqui dos principais avanços com o DevOps, mas antes de falar de como estamos hoje, é importante falar como a gente era, né? Como que a gente trabalhava dentro dos nossos clientes. Então, antes a gente tinha os commits todos inconsistentes no repositório e ausência de controle dos metadados da release por tabela, e quando eu falo tabela, a gente está falando de Excel mesmo, esse controle era todo feito dentro do Excel. A gente sabe que o Excel é muito bom, mas não serve para isso, né? Então, a gente tem diversos desenvolvedores alocados dentro de um projeto e acaba tendo que controlar esses metadados por uma tabela, e a gente sabe que isso não é saudável e que em algum momento isso pode sim dar problema. Validação e deploys com muitas etapas manuais, e a gente sabe que para isso, né, quem trabalha com o Salesforce sabe o quão difícil é fazer isso. Escrever o manifesto com base na tabela, que é exatamente o Excel que eu tinha citado acima. Dificuldade de identificar dependências ou referências a serem removidas.
desenvolvimento em ambientes errados e ausência de indicadores de performance. Então, esse é o mundo, esse era o mundo, né, principalmente, dos clientes que a gente tem conseguido aí implementar a governança e esses processos de DevOps. A gente vai ter daqui a pouco o João Andrade aí falando um pouco da FTO, que é um cliente nosso, e que a gente teve um sucesso aí na implementação disso, né, tanto da ferramenta Flosso quanto dos processos de DevOps. E aí a gente vem para falar de como a gente está atuando hoje, tá? Então, integração e entrega contínua, revisão por pares, a ferramenta tem nos ajudado bastante nesse sentido, porque hoje um desenvolvedor ele pode direcionar aquele desenvolvimento para que uma outra pessoa valide, antes disso realmente entrar numa fila de deploy. Controle dos metadados da release por branches. Aqui a gente está eliminando o nosso poderoso Excel, então a ferramenta também tem nos ajudado a eliminar isso e deixar isso de uma forma muito mais automática, muito mais acessível para todo mundo que está envolvido aí no dia a dia, né, com o desenvolvimento e com os deploys. Validação e deploy de todos os metadados possíveis, criação de branch, merge, identificação das dependências e referências por clique. Então, quando a gente está falando disso, a gente acaba abrangendo não só a parte de desenvolvimento dos desenvolvedores, a gente também coloca os nossos analistas funcionais para usar a ferramenta. Então, seja numa regra de validação, seja na criação de algum fluxo, tudo está mapeado ali dentro da ferramenta. E por ser muito intuitiva, a gente acaba conseguindo abranger aí, a utilização dela, né? Rollback por clique. Quem trabalha com o Salesforce também sabe o quão difícil é fazer um rollback manual ali com o Salesforce. A ferramenta também nos ajudou muito nesse sentido. Hoje, quem tem o conhecimento, né, da ferramenta do Flossum sabe que isso é um botão que fica ali dentro e você pode clicar e ele já faz todo esse trabalho, porque ele salva, né? Ele faz um backup de como estava o ambiente antes de aplicar aquele deploy. Então, isso facilita muito a nossa vida. Claro que o ideal é nunca precisar fazer isso, né? Mas, quando necessário, ter essa facilidade, e a ferramenta tem nos ajudado bastante nesse sentido. Relatório de audit e trail automatizados. E esses relatórios são muito importantes também, falando aí numa questão um pouco mais gerencial, né? A gente consegue trabalhar com essas informações, como eu falei, de quantidade de deploys, quais os commits que estão sendo feitos dentro da org, e o mais legal é que a gente consegue, por se tratar de uma ferramenta utilizada com o Salesforce, a gente consegue também automatizar esses envios de relatórios para pessoas específicas, né? Então, gestores, por exemplo, coordenadores, conseguem receber essas informações e ter realmente esses dados ali de forma bem acessível. E os indicadores de performance atrelado a esse relatório também. Então, é uma visão muito diferente, né, do que a gente estava trabalhando, de uma maneira muito mais manual. Pensar que a gente tem clientes muito grandes, a FTO é um caso desse, e controlar todas essas informações, por exemplo, por planilha, não faria muito sentido. Então, hoje a gente tem uma outra vida, né, dentro da FTO, que vai falar aqui na pessoa do João Andrade, e quanto de outros clientes também, tá? Então, passando aqui, eu quero só mostrar para vocês como a gente faz tudo isso, né? A gente entende que tem diversos processos, diversos assuntos a serem tratados e a gente precisa organizar isso, né? Não adianta eu chegar hoje no cliente e simplesmente falar, ó, você precisa fazer tudo isso, mas como eu faço isso? Então, só para mostrar para vocês, a gente tenta organizar muito nesse sentido aqui. É uma visão quase que de um cronograma ali, né? Só para que o cliente tenha uma noção de como que a gente vai fazer, mas basicamente a gente divide aí as etapas por semana, dando num total aí de 2 meses, tá? E aí a gente está falando de uma implementação de governança, com os processos de DevOps, com a implementação da ferramenta também. É um case que a gente tem aí também, que é o da FTO, e isso tem funcionado muito bem, funcionou com outros clientes também. Então, a gente trata dentro desse tempo, claro que depende muito do tamanho de org, do cliente, do tamanho de pessoas envolvidas nesse processo, mas essa imagem aí, ela tem conseguido se fazer verdade aí na hora que a gente está fazendo essas implementações, tá? Então, já finalizando, só quero deixar claro que
É importante ressaltar que não há uma conclusão de um projeto relacionado a DevOps, mas sim um avanço no nível de maturidade, tanto relacionado aos processos quanto ao uso da ferramenta. Então, a gente entende que existe esse tempo, sim, para que seja implementado, mas que esse nível de maturidade ele vai sendo construído aí no dia a dia, com os desafios, deixando a equipe sempre muito alinhada aí com os fluxos de trabalho e deixando também o cliente muito, muito por dentro de tudo que está acontecendo ali, tá? Então é isso, pessoal. Eu já agradeço desde já aí a oportunidade de falar um pouco aí sobre como nós temos trabalhado. Agradeço aí o pessoal da Flossum pela parceria de sempre, né? Tá aí os meus contatos, quem quiser pode ficar à vontade também para entrar em contato. Como eu falei, a Soteli tem trabalhado muito forte aí com essa questão de governança, porque a gente entende que os nossos clientes estão precisando desse trabalho, né? Então, fico à disposição aí de todos vocês, tá bom? E aí, bom restante de webinar. Obrigado, Wesley. Obrigado aí por todas as informações. Vou chamar agora o Newton, que ele é líder da comunidade Trailblazer de Lisboa, que vai falar com a gente. Newton, por favor. Bacana, deixa eu ver sua tela. Deixa eu ligar o microfone primeiro aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. Pronto. Foi. Dá para ver agora e me ouvir? Sim. Dá sim. Então tá bom. Deixa eu me apresentar brevemente, né? Estou no Brasil, mas sim, ainda sou o líder da comunidade de desenvolvedores de Lisboa, né? É porque eu morei lá um tempo, trabalhava numa empresa alemã, eu morei na Alemanha, né? E trabalhei em projetos aí que o DevOps era uma necessidade, sim, muito grande, né? Porque eram projetos grandes, por exemplo, o projeto que eu atuava na Alemanha era para 10 países, né? Tinha lá 20, 30 squads, né? Era gigante, ainda é, né? Um projeto enorme, então, sem DevOps você não consegue caminhar e fazer com que esse projeto ande e consiga cumprir os prazos de entrega que se tem definido, né? Aqui eu fiz uma imagem que deve ser bem conhecida por muitos aí, né? Mas é uma realidade, né? O tal do elefante do DevOps, cada um olha para esse DevOps e entende uma coisa, né? Uns entendem automação, outros entendem infraestrutura, outros entendem colaboração. Então, assim, cada um olha um pedaço desse grande elefante, na verdade ele é um só, né? E a gente percebe que quando se fala de DevOps, cada um vem com a sua demanda, né? Alguns vêm muito entendendo que eu preciso da automação, o que o nosso colega acabou de falar agora, né? Outros vêm entendendo que é colaboração. Então, assim, quando você tem uma ferramenta DevOps, né, que seja nativa em Salesforce, você acaba ganhando um aspecto de unidade, né? Então, assim, você tira um pouco a visão parcial que cada um tem desse grande elefante e acaba fazendo com que todos percebam a mesma coisa. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Você centralizar a gestão do DevOps numa ferramenta nativa, o que dá um ganho de produtividade muito grande, né? Então, aqui eu tenho duas telas, né? Eu não vou tomar muito tempo aqui também, que eu comento alguns dos desafios, né, que a gente tem para quem desenvolve e entrega projetos em Salesforce, né? Principalmente quando você tem aí muitas frentes de trabalho, paralelismo, né? Muitas equipes, né? E às vezes, em alguns casos, países diferentes, né? E demandas, né? Entrando em esteiras distintas, né? Você começa a perceber que a complexidade dos metadados fica muito grande. É difícil você trabalhar, né? E você prever o comportamento desses componentes que ficam divididos lá em profile, layout. É muito complicado você entender o impacto, por exemplo, que você tem numa alteração de um profile, de um layout, de um desenvolvimento que você tem do código que, de repente, é usado por um país como a Argentina e também México, né? Então, olhar para esse comportamento e entender o impacto é muito complicado, né? Nós temos alguns metadados não suportados, né? Essa questão de você fazer as marcas nos carimbos de hora, de modificação dos metadados para você ter consistência com isso, é algo bem complicado, né? Já foi comentado aqui essa questão de etapas manuais de implantação. Você acaba, na maioria dos casos, onde não se tem DevOps, isso é uma regra, não deveria ser uma exceção, que é um grande problema, né? E você cai na questão do versionamento de código, né? O Git, que
com paralelismo, você tem, por exemplo, uma feature de desenvolvimento que está associada a um branch, por exemplo, né? Essa feature você tem ali 3, 4 desenvolvedores atuando no mesmo código, né? Então, se você não tiver desenvolvedor com uma habilidade, um conhecimento de versionamento de código Git, né? Por exemplo, trabalhar com complexidade dos merges, rebase e cherry pick, que é um recurso do Git, é muito difícil você sair do outro lado sem problema, né? Então, o que eu vejo numa ferramenta DevOps é trazer para dentro da ferramenta, né, essa gestão, né, de versionamento de código, permitir com que esse processo se torne mais transparente ou de certa forma, vamos dizer, simplificar isso para o desenvolvedor, né? Isso é uma coisa muito boa, porque o que ele perde um tempo em fazer um merge, um rebase, um cherry pick, ele vai ganhar ali para codificar, né? Para fazer um teste ou para uma atividade, até mesmo considerando que os nossos desenvolvedores nas squads no tradicional aí, eles não só desenvolvem, eles também atendem no projeto na resolução de bugs, né? Então, você tem aí o desenvolvedor em várias frentes, né? Tratando bug, ou fazendo uma refatoração, né? Então, quanto mais a gente puder tirar ou trazer para ele uma facilidade no desenvolvimento, melhor, né? Em alguns casos, né, você tem objetos que são grandes, né? E a resolução de conflitos é bem complicada, tá? Eu vivo isso no dia a dia, já vivi um tempo atrás um projeto nesse nível também, mas é bem complicado. Aqui um outro item que eu acabei de falar, né? Paralelismo, né? Então, em projetos de uma certa envergadura, isso é regra, né? E você tem que ficar trabalhando com as ramificações, né, e implantações diversas. Vou dar um exemplo clássico de um cenário como esse, onde você tem uma implantação de um exemplo de um país aí. Eu vou dar um exemplo de países que eu acho que fica mais palatável, né? Que você vai implantar determinado componente para o país da Alemanha, por exemplo, e você também precisa fazer uma implantação para o Portugal, por exemplo, né? Só que os dois países utilizam a mesma org. E você tem nesse ciclo de implantação desse componente, por exemplo, o AT da Alemanha acontecendo num período numa janela lá do mês, e o de Portugal em outro período. Então, você tem que conseguir consolidar o AT, né? Para que consiga os testes que você faz, os desenvolvimentos que você entrega para o país da Alemanha não afete o Portugal. Então, imagina, sem uma integração, uma ferramenta DevOps, você não consegue dar visibilidade em tempo de desenvolvimento da criticidade dos impactos que você tem no código que você desenvolve, nos componentes que você trabalha, para que o país que vem na esteira, na sequência, que seria Portugal, conseguir olhar para o desenvolvimento que a equipe que está fazendo o código para a Alemanha possa estar, eventualmente, causando algum tipo de impacto, conflito naquela sequência ali. Então, isso é bem interessante numa ferramenta DevOps, né? O que nós temos aqui, já foi falado ali, rastreamento de alterações e conflitos, né? Que é muito legal ter isso centralizado, né? Ambientes fora de sincronia, que eu acabei de falar, né? Você já vivenciei muitos acontecimentos de alteração direta em UAT, né? Ou seja, tira de sincronia e tira tudo, perde-se, né, o tracking do que realmente tem ali, né, para se entregar, né? Falta de gestão de sandbox e principalmente agora, né, para quem tem no desenvolvimento utilizando as scratch orgs, né, que é um outro desafio, né? Você conseguir entregar para o desenvolvedor de software uma scratch org, mas também entregar os dados de massa para ele já poder usar aquela scratch para os testes unitários, né? Então, a ferramenta DevOps pode acelerar esse processo, o desenvolvedor ganhar tempo nisso, que hoje você vê, às vezes, uma briga, né? O desenvolvedor recebe a scratch org lá, ela vem crua, né? E você vê a pergunta, né? Você vai entregar o que naquela scratch para ele, né? O que ele está recebendo do código que já mudou daquilo que foi feito no paralelo, tá? Então, isso é bem complicado, tá? Aqui, eu vou só colocar o último slide, né? Que eu acho que é o futuro do DevOps, né? Que eu vejo assim, né? Você vê que as empresas estão, a chamada da transformação digital aí é algo iminente, né? Dia a dia a gente vivencia isso, né? E o que o DevOps tem que fazer? Ele tem que permitir que qualquer empresa consiga gastar a sua energia, o seu tempo, investir o seu tempo nas oportunidades, né? E conseguir identificar quais são os gargalos nesse ciclo de desenvolvimento, ou seja, ganhar tempo
desenvolver mais rápido, com mais qualidade, né? E hoje a gente percebe, mesmo em algumas empresas que conseguiram colocar algum tipo de DevOps, vamos colocar assim, né, para rodar, né, que falta visibilidade, né? Então, se você sabe o que, nem quando, nem onde, nem quem, no ciclo de desenvolvimento dessa entrega, né? E qual o valor que está se entregando daquelas aplicações que são desenvolvidas. Então, assim, se descobre lá numa AT, ou às vezes numa entrega do release que não era bem aquilo que o cliente queria, né? E isso é muito ruim, porque se gasta tempo demais resolvendo problemas e onde você poderia investir tempo em descobrir, entender o valor das entregas que você vai levar para o cliente, né? Que é uma coisa, é a alma do negócio, né? Então, essa questão de reação a Security Compliance, né, que é um tema que eu passei por isso, né, de ter que implantar uma ferramenta de DevOps numa empresa, né, e essa empresa falar que essa ferramenta de DevOps para ela não era adequada porque ela tinha um processo externo de processamento de branches que era fora da nuvem, fora do controle dela. Você pode ter uma realidade, principalmente em área bancária, na área de finanças, onde, eventualmente, a empresa ela quer armazenar isso no seu próprio repositório, ela não quer que o seu código ela seja versionado fora da infra ou fora do cloud que ela tem controle, né? Então, ter uma ferramenta DevOps, né, que consiga que seja nativa, ela já tem um ganho, né? Ela já está rompendo essa barreira do Security Compliance de uma solução que, eventualmente, precisa se desdobrar em ambientes externos para que seja funcional, né? E hoje eu tenho algumas entregas nos projetos que eu atuo, né, que precisam que sejam, vamos dizer assim, vistas ou que se tenha visibilidade dessas entregas, porque os times de Security Compliance entendem que essas features fazem parte da entrega de valor. Então, eu consigo, numa ferramenta DevOps, por exemplo, permitir com que a minha equipe de Security Compliance possa avaliar, ver os riscos dessa entrega, ter a visibilidade sobre essas entregas e participar do processo da entrega, que é uma coisa interessante, né? E automação. O Wesley acabou de comentar sobre automação, né? Isso é uma coisa que toma muito tempo, né? As operações são cansativas, repetitivas, né? Concordo contigo que a gente tem que entender o que deve ou não ser automatizado, né? Isso é importante ter essa percepção, mas se percebe muito, se toma muito tempo, principalmente em Scratch Orgs, por exemplo, que você entrega para o desenvolvedor para o desenvolvimento, ele não consegue ter os dados para trabalhar, não consegue ter a massa de dados pronta para fazer o seu teste unitário, né? Então, assim, ter uma ferramenta DevOps que te dê condição de você não só automatizar, mas você escolher qual automação para a tua realidade é importante, é muito bom, né? Porque cada empresa tem a sua realidade de desenvolvimento, né? Talvez a gente possa dizer que algumas automações sejam comuns à grande maioria dos desenvolvimentos, mas certamente a gente vai encontrar algumas empresas que têm alguma particularidade, que precisam de algum tipo de automação aqui, que se possa entregar, que dê mais velocidade para ela, tá? Então, para fechar aqui, né, na comunidade de Lisboa, lá a gente trabalha com workshop, hands-on, meets regulares, eu tenho que voltar, porque eu estou fora de Lisboa, então vou ter uma pessoa lá que vai fazer isso de forma presencial, né? E fica aqui meu obrigado, tá? Pelo tempo aí. E segue em frente aí. Obrigado. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado aí pelo conteúdo e por compartilhar a sua experiência aí com o DevOps com todo mundo. Queria chamar agora o João Andrade, ele é gerente de aplicações de TI na FTO. João, com você, se você puder compartilhar a sua tela, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já agradeço a turma de fera aqui pelo espaço para a gente compartilhar um pouquinho das experiências que a gente teve juntos durante esse tempo. Me apresentar rapidinho. Vocês estão vendo bem minha tela, né? Então, bom, hoje eu estou na torre, à frente da torre de comercial aqui, que engloba toda a parte de Salesforce, as estratégias go-to-market da FTO. Eu já tenho andado aí bastante no agro, né? Segmento que é especificamente esse segmento de fertilizante que a Euroquim atua, né? Então eu tenho aí também alguns projetos de implementação de RP, de CRM, transformacional, né? A partir de Open Bank, fase 1, fase 2, que eu trabalhei numa outra oportunidade,
E eu citei isso muito mais já para pegar o gancho da questão do DevOps, e eu prometo não me delongar muito aqui, tá? Quando eu comecei o projeto Open Banking, pensa que esteira DevOps para isso, né? Eu trabalhei no Open Banking de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, e talvez do mundo. A gente não tinha nada, começou do zero. Então, a gente começou a construir toda a parte de DevOps antes, para a gente começar a partir para o escopo da entrega do Open Banking fase 1 fase 2. E é muito aquilo que todo mundo aqui já falou, que o Gustavo comentou, que o Wesley e o Newton comentaram, é muito mais transformacional, uma questão cultural, da gente conseguir demonstrar os valores que a gente consegue entregar junto com a cultura DevOps do que qualquer outro ponto, né? Acaba sendo, assim, convergindo numa facilidade para TI, né? Num ponto onde a gente consegue convergir e controlar as informações, mas se trata, né, quando a gente está falando de DevOps, é um braço daquilo que a gente pensa em falar já como Business Agility. Tá? Então, para a gente é fundamental todo esse contexto dentro da empresa. Trazendo agora para o cenário do Floss um pouquinho dentro da Eurocam, né? E esses são os números globais, e aí depois a gente entra no comparativo, né? A gente tem dentro do State of Salesforce DevOps, né? Dentro das pesquisas, foram estipulado um ranking de nível de maturidade, né? Que envolve 3 principais indicadores: a frequência de entrega, a taxa de falha na entrega e a taxa de restauração, que é o tempo que a gente tem para restaurar algum problema, voltar um backup, enfim. Então, temos esses indicadores, né? A gente fala que a parte de frequência baixa mensal de entrega, né? Então, talvez algumas para média, múltiplas entregas por mês, altas, vários números de entrega, pelo menos uma por semana, né? Então, 4 por mês, e Elite a gente está entregando quase todo dia, né? E aí os níveis de falha, menor de 50%, de 25% a 50%, 10% a 25% e menor que 10%, né? E o restore time, né? Que isso aqui é crítico, né? Se a gente falar que a gente demora um mês aqui para restaurar alguma coisa, com certeza eu não ia estar aqui falando com vocês. Bom, hoje, né, eu trazendo um pouquinho dos números, né, daquilo que a gente tem na Eurocam, e trazendo um pouco do histórico do projeto Salesforce. O projeto Salesforce é um projeto... eu estou no meu 3º projeto Salesforce, sem dúvida nenhuma, esse é o mais complexo a nível de escopo. Tá? Ele tem inúmeras regras que aí, junto com a parceria com a Sotelli, a gente conseguiu desenvolver isso, porque a gente acabou enxugando muito num MVP extremamente enxuto, tá? Para a gente conseguir entrar na safra e sobreviver. Tá? A gente trabalhava com umas soluções extremamente complexas que, assim, dado o volume, os cenários, os objetivos estratégicos da empresa, a gente não conseguiria evoluir. Tá? Desde então, eu entrei na Eurocam agora em setembro do ano passado. Em fevereiro, a gente conseguiu dar go live do projeto, um projeto bem enroscado, uns 3 anos aí, projeto. Trabalhando muito forte em cima daquilo que era escopo, controlando tudo isso, e até então, todos os controles que nós tínhamos com relação a releases e entregas era feito exatamente da forma como o Wesley comentou. Tá? Então, a hora que a gente conseguiu abaixar um pouco a poeira e estava prestes a estar fazendo o Go Live, no início de fevereiro a gente sentou e discutiu o problema. Tem uma solução aqui, a gente acabou fazendo benchmark com os clientes da Sotelli, o pessoal se apresentou muito propositivo com relação à solução e realmente foi muito clara a entrega de resultados. Tá? E a gente partiu para isso a partir de fevereiro. Tá? E desde fevereiro, então, a gente vem trazendo uns números, né? 553 deploys, 76 sendo releases, tá? E esse lead time média de 7 dias para cada entrega. Né? Então, a gente está falando aí que a gente está numa taxa de 18% de entregas dentro, né, do volume dessas entregas nossas dentro de um período de uma semana. Um pouquinho com relação à taxa de falha de entrega, que é tudo aquilo que o pessoal falou, vamos começar a trabalhar com concorrência de desenvolvedor. Isso para a gente, né, que a gente está de cara para o negócio, com a cara quente com o negócio, é extremamente complexo lidar com isso, tá? Porque é operação, atrás da operação vem KPI, vem objetivo, vem metas de resultado, EBIT, tudo isso que vocês podem imaginar, para a gente trazer e manter a operação no nível de entrega, né? Então, eu costumo brincar aqui dentro da empresa que
O TI, né? O TI é bom quando ele levanta a mão para dar uma solução, para partir para cima, não para um problema, mas para uma inovação. Diferente disso, é bom que o TI não seja nem lembrado. E dentro desse cenário de entrega pós-go live, hypercare, a gente passamos praticamente lisos, sem nenhum problema. A taxa de entrega, de falha nas entregas é muito baixa para a gente, graças a todos os controles que a gente tem e todas as features que o Flosson consegue entregar para a gente ter essa entrega de qualidade mesmo. E a parte de tempo de restauração de metadados, né? Então, hoje, a gente está com 31%, né, com menos de um dia na restauração. Então, é assim, para esses processos de backup e rollback, isso para a gente é sensacional. Tivemos muitos problemas de ambientes não equalizados, né? A gente tem vários ambientes de desenvolvimento, sandbox de desenvolvimento, a gente tem o QA, agora a gente está estruturando um pouquinho melhor para dividir, porque a gente está rodando também com Service Cloud aqui, então a gente está tentando separar um pouquinho os ambientes, né? Eu tenho uma squad que toca sustentação, eu tenho uma squad que toca melhorias, então a gente está cercando todas essas frentes dentro do Flosson, né? Com relação assim, e o resumo do número aonde nós estamos, então a gente vê que a parte de taxa de frequência nossa, de taxa de entrega nossa, ela é muito alta, né? Ela tá bem, né? Está dentro de um aceitável para nível do que a gente representa hoje. Hoje a gente está com um Salesforce muito mais estabilizado, a gente está trabalhando com muita força em cima da entrega das melhorias, isso muito alinhado com tudo isso que a gente tem de estratégia junto com a Soteli. E o Restore Time, a gente está muito bem colocado nesse cenário, né? Só a gente precisa, acho que são os desafios nossos, né? Sempre melhorar essa taxa de releases, né? E essas questões de falha nas entregas. Então, são esses os objetivos, trabalhar mais nisso, né? E aí um pouco mais do que eu falei, né, tentar trazer para esse quadrante aqui a questão das releases, efetivamente é muito mais relacionado com aquilo que a gente tem de escopo dentro do roadmap, tá? A gente tem trabalhado aí está trabalhando no backstage aí com um projeto de go-to-marketing, que muito provavelmente a gente vai revisitar o nosso roadmap, espero que não muito, né? Espero que a gente esteja já bem alinhado, eu acredito que a grande chance disso, né? A gente esteja muito bem alinhado aquilo que vai vir como estratégia de go-to-market e aquilo que a gente vai estar entregando, mas em resumo a gente não poderia estar aqui, né, entregando com a qualidade que a gente tem, sem a utilização da plataforma, sem os reports que a gente consegue fazer o acompanhamento, tratar os pontos na causa raiz e conseguir evoluir para ter entrega de valor à área de negócio, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, ter que estar aqui para viabilizar esse valor para a área de negócio, para ser esse meio. Um pouquinho, né, daquela pesquisa que a gente falou, né, com relação ao volume, à distribuição geográfica dos participantes da pesquisa, né? A gente tem grande volume disso sendo representado pela América do Norte, um pouco mais que o Brasil, né, a Europa e a Ásia, né? Então o Brasil ainda é muito pequeno, então a gente entende que existe bastante oportunidade de estar trabalhando disso dentro do cenário Brasil, né? E aqui para a gente é aquilo, né? Eu acho que foi um tiro muito certo a sugestão da Soteli para a gente evoluir para o Flosson e hoje está dando muitos frutos para a gente aí, tá? Turma, de minha parte, era isso. Não sei se ficou alguma dúvida, algum ponto, alguém que perguntar alguma coisa. Deixei lá, depois eu vou compartilhar com vocês os meus contatos, tá? Vocês fiquem à vontade para mencionar, para a gente bater um papo sobre a ferramenta, sobre como tem agregado isso para a gente. Muito obrigado, João. Muito obrigado aí pelo conteúdo. Parabéns aí pelo alto nível de gerenciamento. Muito bacana aí todo o gerenciamento que você faz aí. Bastante dado bem importante, bem relevante aí no acompanhamento aí dos ganhos que você teve no gerenciamento desse projeto. Muito bacana. Valeu, pessoal. Pessoal, eu vou... agora a gente está bem em cima da hora, tá? Mas eu vou abrir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Vocês podem escrever no espaço de Q&A ou pode apertar aí o Raise Your Hand, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para algum speaker,
Tá? Então, vou abrir aqui o espaço para alguma pergunta, caso alguém tenha. Joia, pelo jeito nós não temos. Bom, primeiramente eu queria agradecer. Opa, apareceu uma aqui. Tá? Apresentação fantástica, concordo com você, muito bom. Queria agradecer aqui o tempo dos nossos speakers para falar sobre os pontos que eles têm no dia a dia com DevOps, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências. Isso é muito importante para a gente entender como todo o universo Salesforce vem se desenvolvendo, e isso fomenta todo o ecossistema Salesforce, e aí faz que a gente esteja aí sempre alinhado aí com as últimas tendências, os últimos desenvolvimentos. Isso é muito bacana. Muito obrigado aí pelos nossos speakers. Muito obrigado também aos nossos participantes aí, que chegaram aí a hora do almoço para aprender um pouco mais aí sobre DevOps, sobre Salesforce. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria aqui deixar aberto, né, para vocês aqui os meus contatos. Vocês podem entrar em contato com qualquer um dos speakers, caso tenham dúvidas. Vocês podem entrar, se vocês quiserem entender mais sobre implementação e sustentação de projetos, podem entrar em contato diretamente com o Wesley da Soteli, ou diretamente comigo também. A gente faz a ponte de um lado para o outro e deles para a gente também. Aqui está o meu e-mail, o meu contato do WhatsApp. Tá? Vocês podem também me adicionar no LinkedIn, Bruno Pereira Flowson, vocês botam lá, vai aparecer. Eu toco esse projeto Latam junto com o Gustavo e também em parceria com a Soteli. Tá? Então, por onde vocês preferirem entrar em contato, a gente vai estar à disposição. Muito obrigado, pessoal. A gente chegou no nosso tempo. Tenham um ótimo resto de dia e um ótimo resto de semana. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Obrigado, gente.